Estarei aqui deixando 10 versículos para a nossa meditação, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 ao versículo de número 26, onde fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Estarei lendo o versículo de número 16, que nos diz assim: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Na carta para a igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo explica para a igreja a diferença entre viver pela carne e viver pelo Espírito. Jesus nos escolheu para darmos frutos que permaneçam, conforme está escrito ali no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Mas, afinal, de que fruto Jesus está falando? Para compreendermos, precisamos entender o que é pecado e por que o pecado nos separou de Deus. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia nos diz que todos pecamos e dessa maneira fomos separados de Deus. O pecado entra em nossas vidas não pela ação demoníaca, mas sim pela tendência pecaminosa da nossa carne e pela ausência do fruto do Espírito em nós. O inimigo utiliza das obras da carne que praticamos para obter legalidade em nossas vidas. O pecado é a desobediência à vontade de Deus. Separados de Deus, estamos mortos espiritualmente e incapazes de entender as coisas de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 e no versículo número 16. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, o Espírito Santo nos convence do pecado, colocando em nós o desejo pela santificação. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1, que devemos buscar cada vez mais viver de modo que agrade a Deus, de modo a viver e andar no Espírito, para que seu fruto brote em nós e pelo Espírito que conseguimos fazer morrer as obras da carne, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo número 30. Assim, o fruto do Espírito molda em nós o caráter de Jesus Cristo, viver em obediência à vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. O primeiro passo para isso é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim, nos tornamos templo do Espírito Santo e, através da sua ação, passamos a viver mais em concordância com o Espírito do que com a carne, para que as obras da carne sejam manifestas. Não é necessária a ação demoníaca, basta apenas o afastamento de Deus, qual coisa que contamina o corpo e a alma. O pecado começa em pensamentos intrigando o desejo e, posteriormente, a ação. As obras da carne e do Espírito são, está escrito ali no versículo 19 ao versículo de número 22, que nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão a Deus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 25. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito.